Muito bem, boa noite a todos novamente, bem-vindos esta noite. Lembrando que o nosso estudo é de perguntas e respostas, vocês podem participar, fazendo aí a pergunta de vocês, que estaremos aqui para responder dentro do tempo. Se não for possível hoje, passaremos para o próximo estudo. Uma boa noite, então. Vou passar aqui para o Tiago para dar início com uma primeira pergunta de hoje. Boa noite, pessoal. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. A primeira pergunta que nós temos, na verdade, são três, que eu uni, são três perguntas que têm o mesmo tema, então a gente vai falar de uma vez todas essas três perguntas. Quando devemos orar? É uma primeira pergunta. Qual é a melhor forma de orar? Uma segunda pergunta. E devemos também orar ao santo que escolhemos como nosso protetor? É a terceira pergunta. São perguntas interessantes, né? E são dúvidas realmente que nós temos, como que nós devemos nos portar ao fazer uma oração? Tem alguém realmente que nos ouve? O que acontece com todos esses pedidos que nós fazemos, todas essas preces que a gente faz? E é uma dúvida recorrente, e é interessante que no Livro dos Espíritos, o Kardec fez essas mesmas questões, né, aos espíritos. A gente pensa às vezes que a gente está inovando, né, em algumas dúvidas que a gente tem. Então, quando você pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, você vai ver que a maioria dessas dúvidas que nós temos, o Kardec também teve, e ele fez essas mesmas perguntas para os espíritos. Então, quando o Kardec perguntou para eles, por exemplo, qual é o caráter geral da prece, qual que é o objetivo central da prece? Né? Explique a prece. É como se o Kardec estivesse explicando isso, pedindo essa explicação para os espíritos. Aí os espíritos viraram para ele e falaram assim, olha, a prece ela tem três objetivos: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. E é interessante quando a gente vai analisar isso, porque ela é um segmento. Como que eles falam nessa ordem? Louvar, pedir e agradecer. Nós também, na nossa caminhada evolutiva, é como se fosse uma caminhada que nós percorremos. Então, a questão do louvar, para você fazer uma prece, a prece ela é o reconhecimento de que existe algo superior a mim que está coordenando isso aqui. Primeiro ponto. Se eu sento para fazer uma prece, é porque eu já reconheço que existe algo superior a quem eu tenho que pedir. Então, louvar. Aqui, quando os espíritos respondem esse louvar, é no sentido de reconhecer de que existe um Pai que coordena tudo isso. Depois que eu reconheço, porque a questão toda é essa, como é que você se coloca, qual que é a sua postura perante alguém que você vai pedir algo, se você não reconhece que a última decisão é dele? Se você não reconhece que, na verdade, você está pedindo, só que pode ser dado, mas pode não ser dado, pode ser negado. Então, é a gente reconhecer que quem tem a última palavra não somos nós. Esse louvar é reconhecer que aqui nós estamos participando de uma festa, só que a gente não é dono dessa festa. Então, nessa festa aqui, entra quem Deus quiser, sai quem Deus quiser, e nós não apitamos nada nessa festa. Então, primeiro passo, louvar, agradecer, ou melhor, louvar, reconhecer que existe algo superior. Eles falam que o segundo passo é o pedir. Por quê? Porque depois que eu reconheço que existe algo superior, eu sei que não está nas minhas mãos se o que eu vou pedir vai ser me dado ou não. Pedir. Terceiro passo, agradecer, que também é o reconhecimento que, se foi me dado ou não aquilo que eu pedi, foi feito o que era melhor para mim. Então, postura de gratidão, que é a postura também do reconhecimento, que é uma postura de humildade. Então, quando pergunta aqui, quando devo orar? Quando devorar? Na verdade, a gente deveria entrar em contato, conexão com o mundo espiritual 24 horas por dia. Ou pelo menos a gente deveria tentar fazer isso. Então, os espíritos, eles vêm nos dizer que a oração é um meio de nos conectar ao mundo superior. Porque quando eu oro, automaticamente a minha vibração ela se eleva. Então, eu estou entrando em contato ou a possibilidade de entrar em contato com respostas que nessa fase aqui que eu estou, eu não consigo ter. O Einstein ele tem uma frase que ele diz assim, ninguém consegue solucionar um problema estando no mesmo nível que o adquiriu. Olha que bacana. Ninguém consegue solucionar um problema estando no mesmo nível que o adquiriu. Então, ou seja, se eu já vi que eu tenho um problema na minha existência, é porque a minha caminhada me fez chegar até o reconhecimento daquele problema.
Só. Se eu não sair daquele patamar, eu nunca vou ter a solução daquele problema. Porque essa caminhada me fez chegar até ele. Então eu tenho que me elevar um pouquinho, porque ao me elevar, eu vou receber a resposta desse problema. Então olha que bacana essa frase do Einstein. Isso é louvar, isso é fazer prece, isso é orar. Então eu elevo para eu entrar em contato com respostas das quais, nesse nível que eu estou aqui agora, eu ainda não tenho. Então os espíritos respondem, orar é entrar em contato com o mundo superior, entrar em contato com os espíritos superiores. Nós deveríamos entrar em contato com os mundos superiores a todo instante. Então, na verdade, a prece ela deveria ser full time, né? Ela deveria ser a todo instante. Ele pergunta aqui, devo também orar o santo que escolhi? Ótimo, se você é católico, você tem um santo, ore por ele. Porque o que importa é aqui, é a intenção. O Kardec pergunta assim, ó, é a mesma pergunta, só que indo para o lado espírita. O Kardec pergunta assim, é importante eu saber o nome do meu mentor? E como é que eu vou fazer uma prece para ele? É importante eu saber? Aí os espíritos respondem assim para ele, dê o nome que você desejar. Ele vai atender. Eles não são ciumentos, entende? Eles não são, não falou comigo. Não, ele sabe que quando você faz um pedido, é para ele que você está se reportando. Então os espíritos, o seu espírito protetor, por exemplo, ele vai te atender da maneira que for que você chamá-lo. Não importa como. Então, se você tem um santo de devoção, reze para ele, não tem problema. Se você quiser fazer linha direta com Deus, melhor ainda. Jesus veio aqui para nos ensinar isso. Quando Jesus chamava Deus de Abba, papai querido, olha para você ver. O pessoal estava esperando um Deus guerreiro, um Deus que viesse, né, um Messias que viesse e botasse ordem na casa, fizesse com que a Palestina fosse o país mais respeitado do mundo. Eles estavam esperando isso. Aí chega um homem chamando Deus de Abba, papaizinho querido, querendo nos dizer que a conexão ela pode ser direta com Deus. Se você nem quiser passar pelo seu mentor também não vai ficar ciumado por causa disso. Ele vai entender que você está também fazendo pedido para ele. Então pode sim. A melhor forma é aquela oração que sai do coração. Então a melhor forma é a oração que sai do coração. Tiago, é preciso fechar os olhos? É preciso me colocar numa postura? A pergunta aqui que você tem que se fazer é, quando você vai conversar com alguém que você respeita, quando você vai conversar com alguém que é alguém que tem uma alta conta para você se coloca em qual postura? Entende? Então, fazer prece deitado, por exemplo, tem problema? Não necessariamente. Agora, como é que vai estar a sua postura mental ao estar deitado? Relaxado. Então, quando você vai conversar com alguém que é uma autoridade, você fica deitado na frente dela para conversar? É só uma questão de postura mental. Se você consegue ter uma postura mental de respeito estando deitado, sem problema nenhum. Então, não existe forma correta. A forma correta é aquela que sai do coração. Os espíritos sempre vão ouvir a prece que sai do coração. E, mais uma vez, eles reconhecem a humildade que o ser tem ao se portar a Deus. Ponto. Ponto. Porque na Gênese, tem uma mensagem interessante, que os espíritos falam assim para a gente, os espíritos que não irão para o mundo de regeneração, são aqueles espíritos rebeldes. Aí depois eles explicam, o que é um espírito rebelde? Um espírito rebelde é aquele que não reconhece que existe algo superior a ele. Um espírito rebelde é aquele que não reconhece que existe algo superior. Porque no fundo, todos nós aqui não é que a gente não reconhece, mas no fundo, todos nós aqui queríamos ser deuses. No fundo, a gente compete, porque a gente queria os mesmos atributos que Deus tem. E, às vezes, isso nos impede, esse orgulho me impede de me colocar de peito aberto para esse Deus. Né? Às vezes, a gente conhece algumas pessoas que falam que é Deus. Né? Eu trabalho na área da saúde mental, né? E, às vezes, você encontra algumas pessoas que acham que é Deus e falam que é Deus. Né? Tem uma amiga nossa, né? É uma paciente, mas se torna uma amiga, muito interessante. Ela tem um delírio de grandeza, então ela diz que ela é Deus. Né? Ela diz que ela é Deus, ela afirma que ela é Deus. E estava, há algum tempo atrás agora, ela estava lá numa outra sala, isso na instituição onde eu trabalho, ela estava do outro lado, e eu conversando com um outro paciente, o paciente estava liberando o paciente para poder ir embora. Né? Então, a gente despedindo do paciente, tudo, beleza, vai com Deus, tranquilo. Aí, na hora que ele foi agradecer, né, o paciente virou para a gente, menino do céu, muito, muito obrigado, vocês aqui é bom demais, né, que Deus lhe pague. Aí ela gritou lá do outro lado, assim, não põe na minha conta que eu não pago, não. Né, porque às vezes a gente se acha assim mesmo. A questão toda é, ao orar, reconhecer que existe algo superior.
Ponto. Você fez isso, você está de coração aberto, a sua prece vai ser ouvida. Independente de onde quer que você esteja, a sua prece vai ser ouvida. Por isso que Jesus fala, né? Quando você for orar, entre na sua casa, fecha a porta, só que isso é simbólico. É entrar para dentro de você, do seu real desejo, e colocar ele para fora. Muito bem, Tiago. Uma pergunta aqui também, pergunta o seguinte: deve-se forçar as crianças a participar do estudo do Evangelho no lar? Bom, primeiro nós temos que entender que a importância que tem o culto do Evangelho no lar, esse momento em família da gente poder estudar junto, da gente aprender junto, né? E quando pergunta assim, deve forçar a criança, temos que lembrar uma questão que livre-arbítrio é responsabilidade. E será que, de fato, essa criança ela está na condição de ser responsável pelas suas atitudes, seus atos, né? Estava vendo uma reportagem esses dias falando sobre a questão das crianças que ficam ali muito tempo jogando videogame e acaba se tornando obesas, não fazem nada em conjunto com a família, não querem sair daquilo ali. Então, assim, isso requer muito dos pais colocar os limites e as atitudes que requerem para os filhos, né? Então, forçar não, mas devemos ter argumentos, devemos colocar, de fato, incentivo nessas crianças, mostrando também o nosso cunho de responsáveis, porque nós seremos cobrados também por essas questões de não ter endireitado o filho no caminho correto. E o lar, este momento de leitura evangélica, é esse momento de aprendizado em conjunto, em família, de todos participarem juntos. Não é a gente pegar aqui, né, Tiago, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e ler ele para uma criança que ela não vai ter compreensão. Mas a gente pode pegar leituras de cunho infantil, que tem aqui as obras básicas também já editadas nesse cunho infantil, até mesmo livros com o teor da Turma da Mônica, por exemplo. Aqui na biblioteca nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, também o Livro dos Espíritos, nessa edição voltada para as crianças. Inclusive a evangelização aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré adota esses livros para trabalhar na evangelização espírita infantil. Então há necessidade, sim, de nós como pais colocarmos os filhos nesse cunho doutrinário também deste momento de leitura evangélica em conjunto no lar. Então, a importância que temos que dar a este momento. Justamente assim, quando eu lembro da palestra aqui que o Emerson Pedersoli falou aqui na Semana Espírita sobre essas questões. E ele falou muito bem sobre isso. A gente colocar o filho para trabalhar essas questões de entender que é 30 minutos que pede, né, Tiago, o culto no lar, 30 minutos no máximo. Por exemplo, vim aqui na evangelização infantil 1 hora apenas. Às vezes você deixa ele lá jogando videogame o dia inteiro, e na hora que você quer que ele faça em 30 minutos algo que você gostaria, ele vai negar. Então é justamente fazer isso que o Emerson colocou, a gente colocar as regras. Não, você pode jogar o videogame, mas nesse momento eu quero a sua presença aqui no culto no lar. Então não é forçar, mas é colocar o seu cunho de responsável, de colocar aquela criança para trabalhar esse momento também de construção desse momento em família, porque quando Jesus nos convida a orar juntos em família, a ter esse momento em família, é para buscar realmente esse crescimento em conjunto, porque não adianta eu como pai e a mãe somente e os filhos lá largados no quarto sem participar em conjunto. Que momento com família que é esse, separados uns dos outros? Não é mesmo, Thiago? E tem outra questão, Eurípides. A gente fica meio receoso, né, às vezes, de botar uma obrigação, de botar ali uma obrigatoriedade para a criança fazer, mas é a missão que o pai pediu com aquele espírito, né, de ter que pelo menos nortear. E hoje, a gente tem uma pesquisa interessante, eles fizeram com jovens de 22 países, uma pesquisa enorme, jovens de 22 países que tinham comportamento sexual desregrado e uso e abuso de drogas, de álcool e outras drogas.
eles foram vendo as variáveis, ver se esse pessoal, o que eles tinham em comum, né, tinha em comum. Depois pegaram aqueles jovens que também, né, tinham o grupo controle, aqueles jovens que não utilizavam, não tinham comportamento sexual desregrado e nem utilizavam, não tinham uso e abuso de álcool e outras drogas. Foram regredindo. Eles viram que o grupo todo dos jovens que não tinham esses dois comportamentos, aos 6 anos de idade, todos os pais levavam eles a algum culto religioso. Independente do culto religioso, espírita, católico, protestante, muçulmano, não importa, porque como eram jovens de 22 países, tinham várias religiões. O que eles perceberam que mais ou menos aos 6 anos, aqui a idade é irrelevante, mas que os pais levavam os jovens, esses meninos, essas crianças, em culto religioso. Então, para a gente ver a importância que é falar sobre isso. E às vezes a gente fica com receio de fazer uma obrigação, né, de dar um chamado, colocar um limite. Você pega esses pessoal aí, gente, ó, a CEO da Apple, ela falou assim, ó, eu não tenho filhos, mas o meu sobrinho, ela falou que tem um sobrinho. Esse sobrinho, ela não deixava ele chegar perto de celular nem de rede social até ele completar 14 anos de idade. CEO da Apple. Você pega o Steve Jobs falava que os filhos dele não tinham iPhone e nem teriam, também até ter uma certa idade. Você pega Bill Gates não deixa seus filhos acessarem rede social até mais ou menos os 14, 15 anos de idade. Então, o pai, ele também tem que ter essa obrigação de, né, aí perguntar para o Bill Gates, mas e aí, os meninos reclamam? Lógico que reclama. Você vai ver adolescente não reclamar? Óbvio que vai reclamar, mas na minha casa, quem que vai colocar a regra sou eu. Né? Então, se você tem aquilo como se fosse algo bacana que você está fazendo para os filhos, você tem que fazer. A mãe do meu irmão morreu dia 23/8/94, com 1 aninho, quando ele tinha 1 aninho. Né? A minha mãe criou ele, também morreu 23/8/2004. Ele tinha 11 anos. Isso é um acaso pela data ou um acaso pelas idades? 1 e 11 anos. Pode ser os dois e pode não ser nenhum. Né? Realmente a gente não sabe e eu não posso afirmar se isso aqui é um caso de sincronicidade ou não. O que é essa tal de sincronicidade? Se você for quem fez a pergunta, né, vai para o Google, digita lá, sincronicidade espiritual. Já tem um monte de estudos, um monte de pessoal que faz esse tipo de estudo para ver as coincidências, né, até então chamadas coincidências, que existe na vida de um espírito aqui enquanto imortalidade. Né? Reencarna numa data, desencarna numa data, reencarna na outra data, nessa data acontece isso. Então você vai ver assim, um monte de estudo falando dessa sincronicidade. Eu, Tiago, particularmente, pode haver? Pode haver. Kardec falou sobre isso? Não muito. Mas pode haver? Pode. Por quê? Por causa da nossa inferioridade. Porque espírito que se agarra à data quer dizer espírito que ainda está agarrado a comemorações, está agarrado a coisas materiais. Então, espírito que já tem uma certa condição de desprendimento, ele não vai se agarrar a datas, de forma alguma. Agora, isso aqui pode acontecer com alguns? Pode, justamente por causa de apego também à matéria, à posse e apego a essas comemorações. Tá? Então, pode haver, pode não haver, não sei desse caso específico, mas se acontece é por causa ainda de apego à matéria. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, de que maneira podemos perdoar? Bom, no conceito há 2 tipos de maneiras que, popularmente falando, a gente coloca assim, uma que é dos lábios, né, da boca para fora, e a outra que parte de dentro, que vem do sentimento mesmo, do coração. E aí a gente tem que avaliar qual que é o perdão falado da boca para fora sem sentimento. Não, te perdoo, beleza, isso aí esqueceu, mas no fundo está carregado com essa mágoa, está encharcado com esses pesares, e aí a consciência não é tranquila, e aí os sonhos são pesados, e aí leva uma vida totalmente conturbada, e quando vê aquela pessoa na rua, faz de tudo para não passar por ela. Né? Então, nós temos que buscar, de fato, o perdão pelo sentimento, colocar o coração acima de tudo. Fazer aquilo que Jesus nos pede, buscando o amor ao próximo. Esse amor ao próximo requer de nós esse perdão, para que a gente possa viver uma vida desregrada de sentimentos mesquinhos,
é buscar de fundo mesmo da alma esse perdão que está nos convidando à reflexão. Porque quando a gente defrontar com este companheiro na rua, é uma oportunidade de um reajustamento. Emmanuel coloca para nós que enquanto nós não tivermos condição de tocar o próximo, ou seja, de pegar na mão do próximo para perdoá-lo, a gente deve orar. E assim Jesus nos pede quando nos convida a orar para os nossos inimigos. Quais são esses inimigos? Que de fato podem ter causado para nós ou nós para com eles, né? Então é buscar esse sentimento latente em nós e colocá-lo nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas atitudes, e ir colocando isso na nossa vivência. Logo, logo estaremos aí vivendo mais suave, com a consciência mais serena, mais tranquila. Então, esses duas maneiras, pode ser da boca para fora, como nós todos, isso acontece e é normal, mas que tem que partir do fundo do coração e suavizar a nossa vida, levando uma vida mais serena, mais suave, com mais obediência às leis de Deus, né, Tiago? Porque quando nós estamos vivendo plenamente o Evangelho, já entendendo esse processo, isso vai acontecer naturalmente. Nós vamos perdoar e esquecer. Não é ficar remoendo essas questões, voltando atrás, buscando toda vez que eu lembro dessa pessoa e ficar ali amargurado com isso. Então, perdoar é esquecer. Não é só dizer eu perdoo, é esquecer, mas fazer aquilo que Pedro coloca quando ele diz que o amor cobre essa multidão de pecados. Então, é buscando nos sintonizar com o amor para a gente viver o perdão, suavizando isso, né? Tiago, me recordo de você falar uma vez que doenças autoimunes têm alguma relação com autopunição. Essa é uma visão da doutrina espírita? Pode falar um pouco sobre isso? Posso falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala aqui, né, primeiro só esse esclarecimento, quando a gente fala isso é uma visão da doutrina espírita, o que isso quer dizer? Visão da doutrina espírita quer dizer aquilo que está nas obras básicas e complementares que o Kardec trouxe, que foi ele que codificou a doutrina espírita. Então, os 5 livros das obras básicas, o que é o Espiritismo, e as revistas espíritas, que tem aí material para a gente estudar 5 existências direto. Essa é a visão da doutrina espírita, é o que está lá. Não, aí a doutrina espírita, que os espíritos falam, eles não entram nesse assunto aqui. Como eles não entraram em vários outros assuntos, porque eles não tiveram tempo para elaborar, e outras questões também que com o tempo nós fomos destrinchando, tanto na nossa ciência também, e que eles também não poderiam falar, porque aquilo não era algo muito bem estabelecido. Por exemplo, hoje nós ainda temos uma dúvida muito enorme se diabetes tipo 1 é autoimune ou não. Você tem uma corrente que defende que é, mas você tem uma corrente que defende que não é. Então, ou seja, mesmo hoje, com o avanço que a gente tem, nós ainda temos algumas dúvidas em respeito de doença autoimune. Na época do Kardec, isso era muito pouco falado, muito pouco falado. Essa doença que o nosso próprio corpo se rebelava contra nós. Tanto que o estudo ainda sobre essa microscopia do corpo, né, essa biologia celular, ainda não existia afinco na época de Kardec. 1857, 1860. Então, eles não poderiam ter falado sobre isso nessa época. Tá? Então, isso é uma visão posteriori. Isso é uma visão depois de médicos espíritas, isso é uma visão que nós fomos estudando, uma visão da psicossomática. Né? Então, a medicina psicossomática hoje ela vem falar isso para a gente. Então, qual que é a questão da doença autoimune? Né? Para quem nunca ouviu o termo. Doença autoimune é uma doença onde o nosso próprio organismo nos ataca, né? Onde o seu anticorpo reconhece o seu corpo como se fosse um antígeno, como se fosse um invasor. Então, o nosso corpo ataca a nós mesmos. Quando você leva... Por que a psicossomática diz isso? Porque quando você leva para a questão de que as doenças que se exteriorizam no corpo, elas são apenas um reflexo daquilo que vai no espírito e da enfermidade que está no espírito, aí sim você vai ter Emmanuel falando sobre isso, principalmente no livro Consolador, que ele vem falar que as enfermidades elas sempre vão ser o escoadouro da alma. Então, ou seja, a enfermidade ela aparece no corpo físico, por quê? Porque eu não consegui resolver ela apenas no campo espiritual. É um desequilíbrio que está no espírito, mas eu não consegui resolver.
É um desequilíbrio que se permanece e ele vai para o perispírito e daqui a pouco ele vai para o corpo físico. O corpo físico é a última etapa. É a última etapa do aparecimento de um desequilíbrio espiritual. Então, na hora que aparece no corpo físico, é porque o espírito já está totalmente desequilibrado. Aí pode acontecer também o seguinte: eu posso me equilibrar espiritualmente e ainda manter a minha doença no corpo físico. Então, por exemplo, essa questão da autopunição, mais uma vez eu repito, aqui é a psicossomática que fala que essa questão da autopunição pode sim desenvolver doenças autoimunes. Então, às vezes o camarada tem uma doença autoimune, mas às vezes o seu espírito já está equilibrado. Ele já se equilibrou naquele ponto. Mas como apareceu no corpo físico, ele vai manifestar aquela doença às vezes uma existência inteira. Ainda mais se tiver algo a ver com a genética, ele vai manifestar isso a existência inteira, mesmo o espírito estando já estabelecido, mesmo o espírito já estando curado. Então, essa questão aqui da autopunição, ela é isso, é o espírito que se ataca, é o espírito que se castiga. Né? Antigamente, a gente pegava um chicote e batia nas costas. A gente ajoelhava no milho. Antigamente, a gente fazia isso. Hoje, a gente fica se martirizando. Então, a gente vira e fala assim, tem que sofrer mesmo. Tá vendo? Que é para ver se aprende. Toda vez que você fala isso, você está se punindo em alguma questão. A gente vira e fala assim, tá vendo? Tem que passar por isso aqui mesmo. Tem que bater a cabeça na parede, que é para ver se consegue ter um tino na vida. É uma forma de autopunição, é uma forma de achar que tem que passar por uma situação para poder aprender, quando não precisava. Se a gente restabelecer apenas a nível espiritual, não precisa de manifestar no corpo físico. Então, essa questão da autopunição é uma questão que toca praticamente todos os espíritos. Porque passar pela culpa, todos nós passamos. A questão é se a gente permanece na culpa. Né? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala assim, olha, a culpa é o alicerce do resgate. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todos nós passamos pela culpa, ao sabermos que erramos. Só que tem gente que permanece nela e fica se autopunindo. Aí desenvolve doenças, aí desenvolve desequilíbrios psíquicos, que a pessoa fica se punindo. Agora, tem gente que passa pela culpa e vai embora. O exemplo clássico, todos nós falamos, mas o exemplo clássico é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso matou vários cristãos. Sabe o que é matar? Ele matou. Ele foi responsável direto pela morte da noiva dele, responsável direto pela morte da noiva. Foi responsável direto pela morte do irmão da noiva, do cunhado dele. Né? Então, ou seja, ele tinha tudo para ficar no sentimento de culpa. Ele tinha tudo para ficar na autoacusação. Mas na hora que ele vê Jesus, ele viu um homem que ele já estava ansiando há muito tempo, gente, porque os doutores da lei daquela época, eles esperavam o Messias. Eles só não reconheceram que ele era Jesus, mas eles esperavam o Messias. Então, na hora que Paulo veio e reconhece, não, é ele mesmo. Então, a culpa dele foi 1 segundo. Aí ele vira e fala assim, o que queres que eu faça? Pronto, me fala o que eu tenho que fazer. Então, a questão é, como é que sai da autopunição? Ou a questão é, como é que se auto-perdoa? É no trabalho. O que você pode fazer para reparar? É assim que você se auto-perdoa. É indo para o trabalho. Onde você acha que errou, você desenvolver um trabalho voluntário, seja o que for, para você tentar reparar naquele ponto que você acha que errou. É assim que você reconstrói o seu psiquismo. É assim que você reconstrói a sua consciência perante a si mesmo, atuando naquele ponto que você... Tanto que, eu sou da área da enfermagem, o que a gente mais tem, quando a gente vai começar o curso, né? Faculdade é assim, primeiro dia a gente pergunta, por que você escolheu essa profissão? Aí o pessoal vai responder. A maioria vira e fala assim, é porque eu passei por uma experiência assim, assim, assado, aí criou-se em mim a vontade de ser enfermeiro. Você pega um psicólogo, é porque eu passei por uma situação assim, assim, assado, aí desenvolveu em mim a vontade de ser... Porque nós também tentamos atuar naquelas áreas onde nós nos sentimos, às vezes, lesados, onde nós sofremos em algum ponto. Então, é assim que a gente sai dessa autopunição, é assim que a gente tenta sempre, ou melhor, deveria ser o caminho para a gente buscar esse auto-perdão. Muito bem, Tiago. Uma pergunta aqui, quase que com relação às questões do perispírito, Tiago, você colocou sobre a questão das doenças imunes. Então, pergunta assim, qual a relação que existe entre o perispírito e as causas das nossas aflições? Os sofrimentos que nós temos que entender que é sempre causa desta ou das outras vidas, né? E o Tiago colocou muito bem essa questão sobre, às vezes, estar já no nosso perispírito. O perispírito que é vamos colocar assim, o corpo espiritual do espírito, né?
Então, é o molde do corpo físico para o espírito. Então, tudo que a gente causa no corpo, ele vai primeiro no perispírito. Por exemplo, pessoas que morrem de doenças, por exemplo, como câncer de pulmão e nunca fumou na vida. Aí nasce, por exemplo, e tem problemas com overdose, né, vamos dizer assim, e acaba sem entender o porquê de tudo isso. Então, todos os desregramentos, todos os vícios que a gente adquire nesta vida e também nas existências passadas vão acontecer de acordo com a nossa postura diante da vida. Então, nós precisamos entender, assim como Paulo de Tarso teve aquela passagem com Jesus na estrada de Damasco, e ele pergunta para Jesus: "Que queres que eu faça?" Será que nós também vamos precisar encontrar com Jesus para poder perguntar o que nós devemos fazer? Ou se nós não vamos lembrar que o nosso processo reencarnatório, antes de aqui estarmos, ele foi elaborado, e essa pergunta pode nós fazermos ela agora, entender que antes de vir para cá, qual foi o procedimento que nós adotamos? O que queres que eu faça? Né? Antes de vir, o que realmente eu venho aqui fazer? Passar férias, brincar, igual o Tiago colocou, é no trabalho. Então, a reencarnação é esse trabalhar todas essas questões, desses desregramentos que nós vivemos no passado, e colocar essa questão do amor em evidência, como Jesus coloca para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar acima de tudo, né? Porque quando a gente tem os problemas uns com os outros, a gente vai ficar sofrendo essas consequências. Mas quando a gente ama, a gente coloca amor em primeiro lugar, as coisas vão sendo mais tranquilas. Então, esses desregramentos que é causas das nossas aflições, os sofrimentos da vida, tem sempre uma causa, e essa causa pode ter duas origens. Uma está na vida presente e a outra nas vidas pregressas, ou seja, nas outras existências que tivemos. Como somos seres imortais, estamos num processo de construção, no processo nosso evolutivo, e não estamos aqui a passeio, estamos, vamos colocar, a trabalho, para a gente entender que trabalho que é esse. Um trabalho de auto-amor, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de busca de sentimento, de amor um para com o outro, e a nós mesmos, porque quando a gente ama a nós mesmos, nós vamos desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós, porque se eu desejo que o outro sofra, eu tenho que lembrar que isso é uma lei de causa e efeito. O que eu desejo para o outro, eu recebo primeiro, ou eu receberei também. Não é achar que nós vamos passar aqui uma existência desejando coisas erradas para o próximo e que nós vamos levar uma vida tranquila. Tem uma outra pergunta aqui que coloca sobre o que a gente está conversando, falando sobre quando se fala em se desprender de tudo que é material. Aqui temos o futebol como lazer, as danças, os bares. Se no mundo material não há vida material, não seria algo tedioso? Com certeza, né? Nós temos aqui tudo isso para a gente viver, mas com sabedoria, né? Ir para o futebol, ir para uma dança, curtir um fim de semana com a família, ir para a praia, tudo isso é benéfico para nós. Mas a gente tem que entender, quando Jesus coloca que a gente deve não apegar a isso, no sentido de achar que só isso que faz sentido, esquecer das coisas espirituais, o propósito de maneira correta que nós viemos aqui para caminhar, para buscar a nossa caminhada. E quando Jesus nos convida, segue-me tu, ou seja, né, desprenda de tudo isso e venha comigo, porque só assim nós vamos crescer. Não adianta a gente ficar achando, tudo isso é benéfico para nós, futebol, lazer, tudo é importante, mas a gente não deve dar sentido a isso de forma que isso é a nossa vida, esquecer a busca espiritual, esquecer o que realmente nós aqui viemos buscar, porque senão o tempo vai passando, as dores vão surgindo, as dificuldades vão acontecendo, e futebol, para quem gosta de futebol, é igual jogador de futebol, tem seu tempo.
né? Então, todas as coisas têm seu tempo. Nós temos que buscar o que realmente faz sentido. Quando Jesus coloca assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aí a outra passagem que fala assim, já recebestes a vossa recompensa, né, Tiago? Quando ele coloca justamente nesse sentido. O que nós estamos buscando? Porque quando a gente partir daqui, vamos chegar no mundo espiritual, cobrar o quê? Se o que a gente buscou estava todo aqui na terra. E aí vai acontecer os desregramentos, não aceitar toda a vida que levou e o espírito ficava vagando por aqui ainda, buscando através do vampirismo, buscando através da obsessão, o contato com aqueles que buscam essas mesmas coisas, sejam no álcool, sejam nas drogas, sejam na prostituição, seja na pedofilia. E aí a gente precisa entender que esse caminhar, esse desregramento que Jesus nos pede é entender. Viva isso tudo, mas lembre-se que o importante, o essencial, como coloca lá no livro O Pequeno Príncipe, né, é o que é invisível aos olhos, né? Porque tudo isso é fantástico, a gente admirar, a gente querer ter, mas lembremos que a busca espiritual é o que é o necessário para todos nós. E tem outra também, gente. Jesus adorava uma festinha. Jesus gostava de uma festinha. Ia ter festa, comemoração em Jerusalém, Hanukkah. Jesus era o primeiro, estava lá no meio. Ia ter Páscoa, Jesus subia para Jerusalém. A gente fazia uma caminhada da Galileia para Jerusalém. É uma caminhada de quilômetros e quilômetros. Eles faziam a pé, fazendo caravana, parando. Iam, ficavam lá 7 dias fazendo festa. Jesus estava na festa onde teve que transformar água em vinho. Então, Jesus também gostava de uma festinha. A gente pode ir sim. A questão toda é como que você participa. É lógico que a questão toda é qual que é a sua postura mental num local onde você, por exemplo, às vezes pode estar sendo exposto a questões que você tem dificuldade para lidar. Então, aí, é claro que você tem que se precaver. Né? Mas você tendo uma postura mental disciplinada, como o Eurípides disse, tranquilo. A questão é sempre o caminho do meio. Né? Ele falou assim, não seria tedioso? É interessante o seguinte, é tedioso de um lado para você que não vai em nada, né? Nada. Igual eu, quando eu me tornei espírita, a gente quer se tornar santo, né? De uma hora para outra. Então, a gente acha que tem que virar santo, parar com tudo. Aí eu conversando com uma amiga minha, que a gente trabalhava junto no hospital, e ela virou para mim e falou assim, e aí, Thiago, tá saindo? Aí, não tô não. Tá bebendo? Não, tô não. Tá fumando? Não, tô não. Tá fazendo outras coisas também? Né? Aí eu, não tô não. Aí ela falou assim, por que você não morre de uma vez? Né? Tá aqui fazendo o quê? Pelo amor de Deus. Aí. Mas tem hora que a gente acha o seguinte, não fazer nada é tedioso. Mas aqui é que está a grande ironia. Fazer tudo também é tedioso. Porque aí você cai, por exemplo, em situações, países igual Suécia e Noruega, que tem o maior IDH do mundo, e as pessoas têm tudo na hora, podem fazer tudo, é o país também que tem maior índice de suicídio, porque também cai no tédio. Então você pega Schopenhauer, ele fala assim, olha, a vida ela é um pêndulo que balança entre o tédio e a angústia. Porque quando eu não satisfaço os meus desejos, eu caio na angústia. Mas quando eu satisfaço os meus desejos, eu caio no tédio. Porque desejo é assim, você satisfez um aqui, na mesma hora aparece outro. E aparece outro, e aparece outro. Então, você tendo disciplina para poder se vigiar nessa questão daquilo que é realmente necessário, daquilo que não é necessário, ótimo. Tem um parente próximo, irmão, que por ter atitudes agressivas contra a minha pessoa e forma do jeito de agir, isso pode me atrapalhar na caminhada espiritual? Ou seja, ele tem um irmão que é agressivo, tem atitudes agressivas contra ele, está perguntando se isso pode atrapalhá-lo na sua caminhada evolutiva. Pelo contrário, pode ajudar. Pelo contrário. Porque você tem uma ótima oportunidade para desenvolver as suas potencialidades espirituais. Porque nós estamos aqui para desenvolver as nossas potencialidades espirituais. A questão é como que você vai desenvolver suas potencialidades espirituais, se você não tiver os testes, se você não tiver as pessoas na sua vida que vão te ajudar a poder desenvolver essas potencialidades. Paciência, carinho, amor, fraternidade. Como que você acha que vai poder exemplificar amor, por exemplo? Só no meio de pessoas que amam? Como que você acha que vai poder exemplificar paciência, por exemplo, se não é no meio de pessoas impacientes?
Como é que você acha que você vai desenvolver, por exemplo, ou também desenvolver em você, responsabilidade, se não é no meio de pessoas irresponsáveis? É por isso que o Emmanuel fala assim, olha, à medida que te elevas na sua caminhada evolutiva, no cumprimento do teu dever, experimentarás a solidão. Olha que bacana. Na medida que te elevas, no cumprimento do teu dever, na sua caminhada evolutiva, experimentarás a solidão. O que ele está querendo dizer? Que na hora que você começa a cumprir dever, a ter responsabilidades, automaticamente você vai ter que exemplificar essa responsabilidade no meio de pessoas irresponsáveis. E é por isso que você se sente sozinho. É por isso que você se sente incompreendido. Porque você tem que exemplificar no meio das pessoas que não têm aquilo. Uai, ora essa. Então, você tem na família pessoas problema? Você tem na família pessoas problema? Aí, outra questão. Os Espíritos falam assim para a gente, os grupos são individualidades coletivas. Os grupos são individualidades coletivas. O que eles querem dizer com isso? Que as pessoas se unem por afinidade. Então, se elas se unem por afinidade, é porque elas também têm mais ou menos, é lógico, os mesmos desejos, apresentam mais ou menos as mesmas imperfeições, todas elas erraram mais ou menos, guardando as devidas proporções, nas mesmas questões. Então, uma família é uma individualidade coletiva. Quando um ser da família adoece, é porque ele é o mais frágil. É porque, na verdade, ele revela a doença que é familiar. A doença é da família, é daquele grupo de espíritos, não é de um. Você tem alguém na sua família que é alcoólatra? Você tem alguém na sua família que é drogadito? Você tem alguém na sua família que tem um transtorno mental, uma esquizofrenia? Você tem alguém na sua família que demanda muito? A questão toda é familiar. É a mesma coisa, se o seu dedo do seu pé começa a inchar e a ter dor, você começa a ter uma gota, é lógico que o problema não é do dedo. O problema é do seu sangue, que tem um ácido úrico alto, por causa das coisas que você come, das coisas que você bebe, é sistêmico. A família é a mesma coisa, a gente tem que olhar ela sistemicamente. Então, se um indivíduo apresenta um desequilíbrio, a responsabilidade da família inteira. O Emmanuel fala assim no livro Vida e Sexo, nós encontramos as pessoas da mesma forma que nós as deixamos no passado. Nós encontramos as pessoas hoje da mesma forma que nós as deixamos no passado. Então, estou lidando com alguém hoje totalmente desequilibrado, será que eu não auxiliei para que ela fosse desequilibrada daquela forma? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Aí é a maneira que você tem de regenerar. Então, tem alguém na família que é cascudo de lidar? Ótimo, ótimo. E é isso mesmo, a gente pede isso. Você pega a oração de São Francisco e fala assim, onde houver ódio que eu leve o amor. Meu amigo, onde que você acha que vai ter ódio? É no meio de pessoas que falam mal, que faz fofoca, que xinga, difícil. Mas é lá que você tem que desenvolver o amor. Que eu console mais que seja consolado. Olha para você ver o que a gente pede. Nós temos, às vezes, a cara de pau, às vezes, de fazer certos tipos de pedido, mas que a gente não tem coração sincero para poder ir atrás. Eu costumo brincar muito, a gente pede muita coisa, mas a gente não ouve muito bem as coisas que a gente fala. Então, por exemplo, a gente costuma rezar assim todo dia, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. A gente pede para não cair na tentação. A gente adora cair na tentação. A gente adora cair na tentação. A gente cai na tentação e fala assim, me deixa aqui só mais meia hora, deixa eu aproveitar só um bocadinho, porque a gente adora, só que a gente fala, é da boca para fora. Então, quando você for fazer uma prece, presta atenção no que você está falando. Então, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Uai, mas onde que vai haver tristeza? É no meio de pessoas, problema. Então, na verdade, ele vai facilitar a sua caminhada evolutiva. Não vai atrapalhar. Ele vai facilitar. E a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é qual a responsabilidade que eu tenho nisso. Só para não deixar sem resposta, essa vai ser rapidinha mesmo. O Espiritismo condena a eutanásia, mesmo em casos de muito sofrimento em estado terminal, considera que seria desrespeitar a vontade de Deus. É uma afirmação. Então, para respeitar a vontade divina, não deveríamos tratar e tomar remédios para as doenças que nos afligem, pois estaríamos desrespeitando a vontade de Deus. Ótima, ótima, né? Tentou pegar aqui, fez uma jogada com a pergunta. Interessante. Então ele está questionando o seguinte, se a doença veio para mim, quer dizer então que eu não devo tratá-la? Quer dizer que eu não devo buscar a cura disso? Né, já que o seu sofrimento é que liberta, se a gente não deve fazer eutanásia, isso aqui ele falou muito bem. Não é que o Espiritismo condena, mas ele fala que não seria o ideal, porque às vezes o espírito ainda não está preparado para o desenlace. O Emmanuel tem um caso clássico de um rapaz que estava muitos anos, se não me engano, 9 anos, em coma,
na cama, ferida, né, para tudo quanto é lado. E aí o pessoal veio questionar com o Chico aqui, mas nesse caso, não seria bacana fazer aqui uma eutanásia? Aí o Chico virou para ele e falou, o Emmanuel está aqui me informando que esse espírito ele tem centenas de inimigos no mundo espiritual. E o único escudo que ele possui para não ser assediado constantemente é o corpo físico. Porque o corpo físico ele é um escudo. Basta a gente ver os nossos sonhos. A maioria dos nossos sonhos são desequilibrados. A maioria. Mas é porque a gente está fora do corpo. A gente encontra a galera que a gente queria estar. Agora, quando a gente vem para o corpo físico, a gente está no escudo. O corpo é um escudo. Então, o Emmanuel fala assim, então não, deixa ele no corpo aí. Está sendo melhor para ele. Então, a eutanásia, e tem outros motivos também. Mas a questão aqui é o seguinte, não, nós temos esses desequilíbrios, mas você não tem que se conformar com o desequilíbrio. Então, seria se conformar. Não, nós temos que procurar, sim, os médicos, nós temos que procurar, sim, as pessoas que estão gabaritadas para auxiliar, né, todos os profissionais de saúde de uma forma geral, e buscar aquilo que é o melhor para a nossa doença. Né? É lógico que cada caso é um caso. Aí você entra, por exemplo, em casos de cuidados paliativos, aí a gente pode estender a resposta. Mas, indo direto ao ponto, não, a gente deve procurar sempre permanecer o mais tempo possível no corpo físico, e para isso a gente tem que buscar também nos tratar e aquilo que vai trazer uma melhora para o corpo. Muito bem, Tiago. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, temos mais perguntas aqui, fica para a próxima semana. Convidamos a todos para daqui a pouco a palestra pública com a Andréa Fernandes, que irá falar sobre o tema correções. Nosso agradecimento ao Tiago por mais esta noite aqui conosco. Até daqui a pouco, então, com a palestra pública.